Bom, gente, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a obesidade infantil é um dos problemas de saúde pública mais graves aí do século XXI. Estima-se que em 2019, mais de 38 milhões de crianças menores de 5 anos estavam com sobrepeso ou obesidade em todo o mundo. Então, sobre esse assunto, eu converso agora com a médica, a doutora Débora Lago. Seja bem-vinda aqui no nosso quadro No Consultório, no nosso telejornal. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão importante, né, e que tem uma previsão de se tornar ainda mais grave, ainda mais importante ao longo dos próximos anos. Verdade, doutora. Como eu iniciei falando, a obesidade é um problema de saúde pública, né, doutora? Sim, a obesidade, ela é o maior problema de saúde pública mundialmente, né, e a gente sabe que vem acometendo cada vez mais precoce as crianças e os adolescentes, né? A obesidade, ela é uma doença que ocorre por um acúmulo excessivo de gordura no corpo, né? E esse acúmulo excessivo de gordura no corpo, ele acontece em tal proporção que gera um desbalanço entre a taxa metabólica basal do indivíduo, né? Então, há uma desregulação entre a ingesta calórica e o gasto calórico, né? Ocasionando complicações ao longo do tempo, né? Perfeito, doutora. Então, quais são os efeitos, né, da obesidade infantil no desenvolvimento endócrino e metabólico das crianças? Por ter essa diferença no balanço energético, né, vamos dizer assim, o excesso de gordura ele se acumula tanto em órgãos-alvos, né, e muda, como a gente comentou, esse metabolismo, gerando as doenças crônicas não transmissíveis, né, que estão aí no nosso meio na idade adulta, mas recentemente também na infância, né, então hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, dislipidemia, esteatose hepática. Então, todas essas doenças são complicações da obesidade, né? E a gente sabe que 80% das crianças e adolescentes que são obesos na infância vão se tornar adultos obesos. Então, eu diria que por isso que a gente fala que a infância é o momento certo da gente prevenir e combater essa obesidade, né? Pois é, educação alimentar tem que ser desde cedo, gente. E muito se falou na pandemia, né, doutora, que a obesidade é fator de risco para a Covid-19, né? A gente viu, né, não só adultos, mas também assim, crianças e principalmente os obesos sentiram muito, né, Bem lembrado, antes de se ter Ana. a vacina, né? Sim, bem lembrado, Ana. Você tocou num ponto que é muito importante, né? Por que na pandemia a gente ouviu muito falar que Exatamente, os obesos eram um grupo prioritário de risco, né? Porque a obesidade, ela é uma inflamação crônica. Então, os órgãos e tecidos de quem tem obesidade de longo prazo, ele é continuamente, permanentemente inflamado, porque o tecido gorduroso, ele libera substâncias, né? Então, citocinas inflamatórias que predispõem esse indivíduo, essa criança, a outras doenças crônicas, a complicações e às doenças oportunistas, né? Como, por exemplo, foi o que aconteceu nessa época de Covid, né? A gente inicialmente não sabia o motivo, mas depois se identificou que o motivo do Covid ser mais grave naquelas pessoas com obesidade é porque eles já tinham os mediadores inflamatórios ali prontos, né? Então, tinham vários soldados já prontos para combater. Entrou um agravante, eles estão no combate, ainda que de forma errada, né? Assim, desproporcional, vamos dizer assim. Verdade, doutora. Quais outros fatores de risco estão associados à obesidade infantil, né? E como a gente pode identificá-los precocemente, né? A obesidade infantil, a gente fala que ela inicia ali o risco já intraútero, né? Então, durante a gestação, a mãe precisa ter uma alimentação saudável, precisa praticar atividade física, o tabagismo é um fator de risco importante
na gestação e no início da vida da criança como fator de risco para a obesidade futura, né? E o desenvolvimento intraútero da criança é muito importante. Aquelas crianças que, porventura, têm alguma complicação intraútero, que nascem com peso e ou comprimento abaixo do adequado para a idade gestacional, que a gente chama de pequeno para a idade gestacional, ou que tenha tido restrição de crescimento intraútero, elas são propensas a desenvolver ao longo da vida obesidade, síndrome metabólica e essas outras doenças crônicas, né? Além disso, a gente pode falar também na questão da falta de atividade física, que é um fator de risco muito importante, né? Essa falta de atividade física não tem como a gente dissociar hoje em dia das telas, né? Então, as crianças estão cada vez passando mais tempo em frente de uma tela, seja a tela porque precisa estudar, seja a tela porque quer jogar ou né, enfim, socializar as redes sociais, por N motivos, mas elas passam mais tempo na frente da tela do que propriamente praticando uma atividade física, brincando de forma lúdica, enfim, de outras formas, né? Então, a atividade física, o uso da tela e o consumo alimentar, porque o nosso consumo alimentar... Na alimentação, isso influencia bastante, né? E a gente, muitas pessoas falam, não basta apenas você consumir as frutas, os vegetais, você tem que ter toda essa alimentação. Aí, às vezes, entram com uma suplementação também, alguns alimentos, né, que eu já escutei falar muito em cúrcuma, berberina, né, esses alimentos, né, às vezes vêm manipulados em cápsula. É isso mesmo, doutora? A gente faz essa alimentação e quando há necessidade tem que ter esse complemento também? Eu diria que em 90% dos casos não, né? Na verdade, o que a gente preconiza para a criança é que ele tenha uma alimentação saudável. Né? Lógico que alguns alimentos naturais, eles são bem-vindos, mas a questão é que os alimentos naturais, quando a gente ingere de uma forma natural, permeada na nossa alimentação, a gente está ingerindo uma quantidade que o nosso corpo suporta e tolera, vamos dizer assim. Quando a gente encapsula esses alimentos, a gente não sobrecarga. A gente não consegue medir, né? Então, assim, na infância a gente, em geral, não recomenda. Existe a faixa etária que a gente recomenda suplementação vitamínica para a criança. Então, criança de 0 a 2 anos, ela precisa usar ferro, precisa usar vitamina D. Então, isso já é preconizado. Mas em outras idades, é caso a caso. Não tem essa necessidade da gente oferecer vitaminas, né? A recomendação é que a criança tenha uma alimentação mais saudável possível, incluindo todos os grupos alimentares. Aqueles métodos, né, alimentares, quando você introduz a criança, né, ao alimento, para ela poder sentir já desde cedo o gosto dos legumes, né, enfim, das saladas, esses são né, métodos mais, estratégias, né, doutora? A introdução alimentar, ela é fundamental para que a criança, ao longo da vida, consiga continuar comendo tudo, vamos dizer assim, né? Porque o prato da criança, ele tem que ser colorido, né? Tem que ter o carboidrato, tem que ter as leguminosas, tem que ter as verduras e legumes, a proteína, né? Então tem que ser bem variado. Eu costumo dizer que o prato da criança precisa ser bem colorido, né? E é isso mesmo, o prato da criança precisa ter vários tipos de alimento, a questão das cores, né? Cada alimento tem os seus micronutrientes e essa variedade de cor é que vai trazer para o prato da criança esse aporte de todos os micronutrientes que ela precisa. Falamos de estratégia em casa e na escola, né? Qual o papel da escola, ambientes comunitários para a gente combater a obesidade? Isso. O ambiente escolar e comunitário, ele é um reforço daquilo que a criança pratica em casa, né? Então, acho que a alimentação, primeira coisa, quando a gente fala, por exemplo, de escola pública, em geral as crianças se alimentam lá. E aí precisa ter um cardápio equilibrado, né? É lógico que em algumas vezes a criança faz uma refeição num horário de aula, porque a escola tem essa oportunidade de melhorar a alimentação das crianças que às vezes não tem em casa. Mas o ideal é que ela faça uma alimentação com frutas, verduras, legumes, o mesmo padrão, digamos, que a gente preconiza em casa, né? Então, primeiro ponto, acho que a escola tem esse papel da alimentação. E o outro ponto é realmente a questão da atividade física, porque a atividade física a criança pratica na escola e em alguns centros comunitários e praças e parques,
criança não consegue, a família não consegue pagar para uma atividade física isolada, mas ali na comunidade existe aquela atividade física, né? Com e aí, certeza. lógico que a gente tem também comunidades mais carentes que a família de falar, faz caminhada. Leva num parque. Não, doutora, eu não consigo, porque é muito perigoso próximo da minha casa. Mas quando a comunidade tem aquele momento, aquele grupo, aquilo ali é um fator protetor, né? Então, naquele momento, ela vai levar a criança para fazer um futebol, para fazer uma aula de balé ou outra, ela está protegida ali naquele núcleo daquela comunidade, né? Perfeito. Então, acho que isso é ótimo. Doutora Débora Lago, suas considerações finais, então, para a gente fortalecer nessa campanha sempre de combate à obesidade, seja ela obesidade infantil, obesidade adulta. Eu acho que, como mensagem final, eu acho que a gente tem que encarar a obesidade como uma doença, né? A obesidade como doença é diferente da vontade de emagrecer e de perder peso, que é difundida socialmente, né? Então, a obesidade ela tem que ser encarada como uma doença e, como uma doença, a gente precisa tratar da mesma forma, né? Lembrar sempre que, eu sempre falo, né, que as crianças, elas têm, na verdade, eu diria que os pais, não é nem as crianças, né? Os pais têm uma oportunidade de evitar que essa criança se torne um adulto obeso, né? É fácil? De forma nenhuma, é muito difícil, né? Mas a gente precisa realmente adequar a alimentação dessa criança em casa, no dia a dia, durante a semana, né? Alimentos industrializados, balas, bombons, salgadinhos, a gente evita e não é que a criança não possa comer determinados tipos de alimento. Pode, vai existir um momento que essa criança vai comer. Então a criança vai na festinha, vai no aniversário, vai no fim de semana, faz uma viagem, então vai ter aquele momento, né? Mas a minha recomendação... O equilíbrio, né, doutora? O equilíbrio. A minha recomendação para os pais é alimentação saudável ali nos 5 dias da semana, para que aquele momento de lazer não se torne um problema também da gente ficar cobrando para a criança não fazer, né? E atividade física, né? Verdade, atividade física faz bem para a alma, para tudo, né, doutora? Que a gente, em geral, nós praticamos bem menos do que deveríamos, né? Sim. Por falta de tempo, por diversas situações, né? E o ideal é que essa criança pratique pelo menos 5 vezes por semana, 30 minutos de atividade lúdica que seja, então correr, brincar, pular, jogar bola, andar de bicicleta, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que ela gaste energia e saia de frente da tela. Movimente-se sempre. É isso. Doutora Débora Lago, obrigada pela sua participação, convido aqui a retornar ao nosso telejornal. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e a gente se sente abrigado realmente em casa aqui na UFMA. Obrigada, doutora, a gente que agradece muito. Olha, eu conversei com a médica endocrinologista, a doutora Débora Lago,